Meio-dia, 5 minutos, de volta. Paulo Roberto, boa tarde. Anchieta Araújo, eu não vou dizer saudações tricolores, porque tomar um gol aos 44,5 do segundo tempo, aí não, né? Cheguei ali na redação, tá a Bruna Moraes toda triste. Mas aí tem a volta, né? Tem a volta. Esse é negócio de time ruim. Time que toma gol depois dos 40 do segundo tempo é time ruim. Temos que reconhecer. Meus amigos, falar em time ruim, existe time ruim e time bom. Como diz a Amazã em suas canções, tem música boa e música ruim. Então, ontem tinha um time considerado de primeira linha de políticos paraibanos em Brasília, participando das homenagens que foram prestadas ao ex-parlamentar e ex-deputado Antônio Mariz. Sim. 30 anos da morte de Mariz. Você chegou a entrevistar Mariz? Eu cheguei, inclusive eu fui o primeiro repórter de televisão a entrevistá-lo quando foi eleito governador. Eu acompanhei aquela apuração na casa dele em Souza. Olha, ele já bem debilitado. Eu tenho muitas lembranças de Antônio Mariz por isso. Inclusive, cobri também o velório dele. Pois é. Lembro muito. Germano Ramalho era nosso colega que estava lá. Né? Na época, ele era uma espécie de porta-voz do governo Mariz. E eu tenho uma lembrança de Mariz, ainda na campanha eleitoral. Nós fomos com o Ronaldo Cunha Lima para a região do Monteiro. E depois de alguns comícios ali, Prata, Monteiro, Ouro Velho, tinha lá uma fazenda, que eu não lembro agora a quem pertencia essa fazenda. E Mariz pernoitou lá. E nós fomos acompanhando Mariz até chegar nessa fazenda, para depois viajar para Campina Grande. E o homem comia cigarro. Ele não fumava, não. Ele comia cigarro. Era impressionante. Você não via Mariz, não conseguia tirar uma foto dele sem que tivesse um cigarro entre os dedos, né? Mas foi um grande político, uma figura, sujeito fidalgo, educado. Nunca vi Mariz alterar a voz para ninguém. Era um sujeito de fino trato. Pois bem, então, entre esses políticos que estavam em Brasília, Efraim Moraes Filho, que é senador, e Cássio Cunha Lima, ex-senador, ex-deputado e ex-governador. E os dois não foram falar sobre o jogo do Fluminense, porque Cássio torce pelo Fluminense, que iria jogar à noite de ontem. E Efraim não sei por quem torce. Eles foram articular política. Sim. Olha só. Efraim Filho se reúne com Cássio Cunha Lima e reforça unidade da oposição para 2026. Os dois aí no gabinete de Efraim, conversando. E, como sempre a gente gosta de explicar, o senador Efraim Filho se reuniu com o ex-governador Cássio Cunha Lima ontem. Conversa com boa sintonia e a oposição mantendo a sua unidade na construção da aliança da candidatura de oposição, declarou Efraim. Será que dá para seguir todo mundo unido assim, hein? Vamos ver, né? Primeiro turno dizem que deve ter dois candidatos de oposição, mas ninguém sabe. Há quem advoga a tese de uma candidatura única, de duas, e tem gente defendendo até três para provocar um segundo turno, mas eles que resolvam, né? Exatamente. A gente aqui vai apenas registrando. E o atrito entre os poderes tem opinião para todos os gostos, a gente sabe. Tem gente que acusa o Supremo Tribunal Federal de ter extrapolado, de vir extrapolando há muito tempo as suas competências. Tem gente que diz que o Congresso é incompetente, que não legisla, por isso o Supremo entra. Tem gente que bota a culpa no governo, que fica cooptando os parlamentares. Aliás, semana passada, Lula, aqui para nós, liberou num dia só 3 bilhões e 200 milhões de reais em emendas. Dizem que é por isso que o Hugo Mota garantiu que vai colocar o projeto de anistia em votação. Porque Lula chamou o Hugo Mota para o almoço na segunda-feira, teria dito, olha o tempo do velho, companheiro, já liberei as emendas, pode botar em votação. As articulações que acontecem, né? E aí, ontem à noite, o pessoal votou em 2 turnos na Câmara, a tal da PEC da blindagem, que seria uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que na ótica desses parlamentares vem extrapolando, no momento em que, por exemplo, manda um senador ou um deputado federal sair do gabinete, bota tornozeleira eletrônica, suspende o salário, essas coisas todas que vêm acontecendo. E aqui no Estado, a gente foi pesquisar dos 12 deputados federais, quantos votaram a favor dessa PEC da blindagem e quantos votaram contra. São 12, todos nós sabemos, 2 votaram contra a PEC e 10 votaram favoráveis. A gente destaca aqui a notícia, inicialmente, que eu coloquei lá no camisa 10, atrito entre os poderes, Câmara aprova proteção legal aos parlamentares. E os 2 que votaram contra, o primeiro deles, deputado Luiz Couto, Partido dos Trabalhadores, e o segundo, deputado Rui Carneiro, do Podemos. Explicamos direitinho, como sempre, aqui para você de casa entender com essa arte. Votação em primeiro turno, 353 votos a favor e 134 contrários, e quase a mesma coisa em segundo turno, 344 a favor e 133 contrários. Eles estão apreciando agora os destaques e isso vai para o Senado, que é a outra casa legislativa.
O governador João Azevedo esteve em São Paulo apresentando a empresários do mundo todo, num evento promovido pela ONU, o Polo Turístico do Cabo Branco. João passou um bom momento lá com essas explicações, apresentando o Polo Turístico Cabo Branco a investidores e lideranças internacionais nesse evento promovido pela ONU. Temos aqui alguns flagrantes que o governador nos mandou, ele reunido lá com pessoas, com personalidades, nesse momento importante em que o turismo da Paraíba, que está em alta, é bom que se diga, foi apresentado a todo esse pessoal e as possibilidades também de investimentos aqui em território paraibano. Falar nisso, eu participei de um evento nacional no final de semana em João Pessoa, né? E as pessoas do Brasil inteiro elogiam bastante a nossa capital, né? As praias daqui são belíssimas, são belíssimas. Todo litoral paraibano, litoral nordestino como um todo, né? Mas as da Paraíba muito mais, porque tem lugar aí que a gente vai e as praias são horrorosas. Quando você chega, você vê uma coisa bem diferente daquilo que a gente tem aqui. Praias que não são planas para você acessar como a nossa, praias que são como um barreiro, como um açude, você bota o pé, cai num buraco. Tem muita coisa por aí que é diferente dessa situação que nós temos em termos de turismo. Agora, foi formado um grupo para esse congresso. Sim. E eu estou acompanhando que muita gente continua desfrutando tá vendo? Ficou, né? Terminou o evento. Se fosse um lugar ruim, você só fica no lugar bom. Né? É verdade. Agora, o que eu ia dizer é que nós precisamos saber receber esse pessoal, não explorar, entendeu? Tratar bem para que eles voltem e façam a propaganda. Que é a melhor propaganda, sair falando bem. É a boca a boca. Do jeito que ela traz gente, ela também tira pessoas, né? Se o turista for explorado e se ele for maltratado. É verdade. O ex-deputado federal Julian Lemos, lembra de Julian Lemos? Ele não conseguiu se reeleger e rompeu com os filhos de Bolsonaro, rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, anda dando algumas entrevistas, é um poço de mágoas. Alguns olham para ele e dizem: ô Julian, quem te viu, quem te vê. E essa semana, nos últimos dias, ele deu entrevista ao colega Clilson Júnior, lá na capital paraibana. E falou sobre vários temas, essa relação que se desgastou entre ele e a família Bolsonaro, mas lá para as tantas ele deu um toque sobre o ex-presidente que a gente reproduz agora para você. Bolsonaro achou que controlava aquele magnetismo dele, até que ele colapsou dentro da sua própria loucura. Bolsonaro estava sendo levado para puxar, eu vou dar exemplo aqui a vocês, interesses das armas, do agronegócio, inclusive de interesses religiosos. Bolsonaro está provado, eu vi isso sendo construído, e ficou provado que no final já desse ciclo dele, que está se encerrando agora, existia um guru por trás, manipulando ele, ainda que ele não percebesse isso. É o Malafaia? É um dos. É um dos. No segmento religioso. Exatamente, porque Bolsonaro ele canalizava, ainda que ele não vivesse, o arquétipo da família, coisa que ele não é. De um homem extremamente honesto. Os casamentos foram mal sucedidos, né? Teoricamente. Que não tem problema nenhum. Não. Mas o problema é quando você se coloca como baluarte, como estandarte conservador, mas você é uma pessoa que não tem nada a ver com isso. E isso vai fazendo o quê? Vai captando pessoas que têm raízes muito rasas desse conhecimento e quando menos espera, está ali. Você já deve ter ouvido isso e é realidade. O pior inimigo é o ex-amigo. O ex-amigo sabe tudo de você. Júlia viajava com Bolsonaro, revelou várias vezes que dormia com ele no mesmo apartamento nos hotéis, ainda quando Bolsonaro era desconhecido nesse resto de Brasil. Rodou aqui pelo Nordeste inteiro, pela região amazônica. Diz que Bolsonaro se hospedou na casa dele, dormia com ele, confessava tudo a ele, conversava sobre tudo. E hoje ele está fazendo essas revelações. Isso é a mesma história daquela empregada doméstica, né? Ninguém vive mais sua intimidade do que uma pessoa. Aliás, outro dia, você está falando aí sobre empregada doméstica, aí uma empregada doméstica de um certo político aqui paraibano me encontrou, aí começou a contar coisas da casa desse político. Depois de uns 15 minutos, aquele tipo de moído que a gente... Eu digo, olha, não conto mais nada não quero saber dessa vida particular da pessoa, não interessa, eu divulgo apenas as coisas da política, deixa o homem para lá. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? A boca maldita de hoje vem de um fato que aconteceu na última sexta-feira, numa cidade de nome São José de Caiana, que fica no sertão paraibano. O ex-governador Ricardo Coutinho, que é pré-candidato a deputado federal, fazia um périplo pelo sertão, conversando, expondo suas ideias, visitando ex-correligionários, amigos, pessoas que sempre votaram nele e tal. E tinha marcado uma entrevista para a rádio comunitária São José
que é a rádio de São José de Caiana. Aí Ricardo chegou, ele sozinho lá com o assessor, aí apresentou-se na portaria da emissora. Eu sou Ricardo Coutinho. O senhor tem uma entrevista marcada aqui? Tem sim, chama aí o Paulo, acho que é o apresentador, é meu xará, Paulo. Aí o Paulo de repente saiu e disse: doutor Ricardo, o prefeito disse que a entrevista não vai acontecer mais não. A entrevista está cancelada. Aí Ricardo disse: eu não acredito. Foi. Ele disse que eu estou proibido de fazer a entrevista com o senhor. Olha só, né? Quando o cara sai do poder, como é que fica? Aí Ricardo Coutinho, em frente à rádio, gravou um vídeo explicando à população e a gente reproduz na Boca Maldita de hoje. Aqui está. Bom, pessoal, eu estou aqui chegando para a entrevista na rádio São José, que é uma rádio comunitária, né? Ou seja, uma rádio importante para a comunidade, mas que infelizmente nós somos notificados, né, Paulinho, que a entrevista não iria mais haver, claro, pela posição política. Eu não diria que eu estou surpreso, porque por várias e várias vezes nessa caminhada, particularmente depois de 2018, isso já aconteceu, não é? Ou seja, isso não é uma demonstração de força de alguém, sabe, contra mim. É uma demonstração de fraqueza, né? Porque tem medo das ideias, tem medo das palavras, tem medo exatamente da concordância que a população possa ter em relação àquilo que eu diga, àquilo que eu fiz, àquilo que eu pense, né? Então, a nossa entrevista foi cancelada. Quem estivesse aqui ligado precisa saber disso, é uma explicação. Mas também eu preciso dizer que uma rádio comunitária não pode funcionar dessa forma. Uma rádio comunitária tem que ser aberta a todo mundo, né? É uma rádio comunitária, é uma concessão pública, bem como as demais rádios também são concessões públicas. É preciso acabar com essa coisa no Brasil, que uma concessão pública passa a ser um instrumento privado onde se faz o que bem entender. Complicado, né? Meu amigo. Foi a nossa Boca Maldita de hoje, um registro que eu acho interessante que a população tome conhecimento de como é que as coisas muitas vezes funcionam na seara política. E até essa questão do que ele coloca aí é muito séria. Essa questão da rádio comunitária não é para estar na mão de prefeito. De político, não. As comunitárias são cedidas a associações. Isso é passivo de cassação. Exatamente, da concessão. E elas precisam abrir para todas as ideias, entendeu? Assim. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos a Brasília. Napoleão de Castro chegando com informações da capital federal. Grande abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, Paulo Roberto, nossa equipe, de forma especial, telespectador do Em Dia da Rede ITA, nesta quarta-feira. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara, movimentação intensa da sociedade brasileira no dia de hoje, aqui em Brasília, depois que se começou a votar ontem à noite a chamada PEC 3, a PEC da blindagem. Verdadeiramente é uma vergonha em nível nacional o que está buscando ser aprovado aqui no Congresso pelos parlamentares. Leva de volta determinadas situações lá para 88 em relação a constituintes e dá exatamente aos parlamentares e aos políticos, de uma forma geral, uma condição de se esquivarem de determinados processos em nível de justiça. A Paraíba, dos seus 12 representantes na Câmara Federal, só 2 parlamentares votaram contra essa vergonha, que é a PEC da blindagem. O deputado Rui Carneiro, Podemos, e o deputado Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores. Foram os 2 únicos votos contra essa PEC da blindagem. Os demais, todos votaram a favor da PEC da blindagem aqui na Câmara Federal. São as informações de momento do Congresso Nacional para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Congresso. Na política, quando a gente pensa que está ruim, sempre pode piorar. A Justiça da Paraíba acatou a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra a primeira-dama de João Pessoa e mais 9 pessoas